Moisés está dizendo, durante esses 1.800 anos, nunca houve uma praga de gafanhotos como essa que Deus vai mandar amanhã, se você continuar com o coração endurecido. E final do verso 6, Moisés se vira e sai da presença de Faraó. Não dá nem chance de Faraó falar. Moisés se vira e vai embora, como que estava indignado, furioso, claro, Moisés estava, e é como se ele entregasse Faraó ao seu próprio coração. Ele não quer nem ouvir, chegou lá e anunciou a praga, virou as costas e saiu. Indignado. Tem horas que essa ira justa e santa é necessária. Jesus disse para a gente não jogar pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. E é exatamente o que Moisés está fazendo aqui. Ele anunciou o juízo, anunciou a praga e nem esperou para ver se Faraó ia dizer assim, não, peraí, então eu vou me arrepender. Não, virou as costas e foi embora, não queria nem saber. Porque Faraó já tinha chegado aonde poderia chegar com o endurecimento do seu coração. Dura coisa é quando Deus entrega o pecador ao seu próprio coração. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa. É quando Deus diz, seja feita a tua vontade. Esse é o pior castigo, quando Deus entrega uma pessoa ao seu próprio coração, como é o que estava acontecendo aqui. Orem ao Senhor seu Deus para que tire de mim essa praga mortal. Aqui está a razão pela qual o Faraó fez isso. Não é que ele temia Deus, não é que ele de fato estava arrependido, mas ele estava pressionado pela desgraça que veio sobre ele. E muitas vezes é assim com os ímpios, muitas vezes é assim com os incrédulos. Quando acontece uma doença, ele descobre que está com uma doença terminal, descobre que perdeu o emprego, que vai ficar sem renda por muitos anos, e aí rapidinho ele entra numa igreja evangélica, vai pedir, vai fazer promessa, se é católico, vai beijar os pés de um santo, alguma coisa, vai pedir ajuda a Deus, não é? Vai pedir ajuda a Deus. O homem só se lembra de Deus quando essas coisas acontecem. O Faraó está agindo exatamente como os descrentes agem. Na hora que ele viu a praga de gafanhoto destruindo tudo, os gafanhotos comendo tudo, não ia sobrar nada, ele, ei, Moisés, vem cá, olha, é verdade, eu pequei, estou arrependido, por favor, ora a Deus para tirar essa praga de mim. Esse era o interesse dele, não era arrependimento verdadeiro. Ele ainda não temia Deus de todo o coração. E nós lemos aqui que Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Fidelidade de Deus, né? Já pensou se Moisés orasse e não acontecesse nada? A desmoralização, né? Total. Mas Deus é fiel. Orou ao Senhor. Aí Deus reverteu a direção do vento. O vento estava vindo da direita para a esquerda. Aí Deus fez o vento. Sabe a expressão onde o vento faz a curva? Nasceu daqui. Né? Deus fez o vento fazer a curva e voltar agora do oeste para o leste. Um vento tão forte que levantou os gafanhotos, né? Os gafanhotos sabem voar, mas aqui Deus levanta os gafanhotos e junta tudo num bolo e joga no Mar Vermelho, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor da criação, que Ele pode transformar água em vinho, andar sobre as águas, multiplicar pães. Ele é o Todo-Poderoso que manipula a sua criação do jeito que Ele deseja. Porque Ele é o Criador de tudo, das leis da física, da química, leis que a gente ainda não conhece, porque a gente mal está arranhando a superfície do conhecimento do nosso planeta e das coisas que são criadas, mas Ele é o Senhor de tudo isso. É isso que essas pragas querem demonstrar, para que vocês não temam outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus do Senhor Jesus, para que vocês não tenham outro Deus a não ser Ele, para que vocês não levantem ídolos no coração de vocês, para que Deus reine supremo na vida de vocês. Essas coisas acontecem exatamente para isso. O que é que esse texto nos ensina? Como nós podemos aplicar aqui? Primeiro, que nós não devemos temer os poderes desse mundo. Azar, mal olhado, encosto, trabalho, tem crente que tem medo disso. Você é servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Não existe encanto ou poder maligno contra você. Satanás e seus anjos estão debaixo da autoridade de Deus, eles só vão até onde Deus deixa. Tem gente que vive com medo disso, desses poderes.
dessas forças ocultas e de ter medo de fantasma, ter medo do escuro. Medo do escuro eu vou até deixar. Mas tem gente, não é? Medo de fantasma, de vampiro, de lobisomem. Gente, só há um Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Não existe nada que se possa comparar com Ele. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tema somente a Deus, confie nele. A única coisa que você tem que temer no mundo é que esse Deus esteja contra você. E se isso acontecer, vai ser por conta da sua responsabilidade, como nós vimos aqui. É a única coisa que você deve temer, é esse Deus. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que Deus é Senhor de tudo. É que Deus é justo em seus juízos contra Faraó e os egípcios. Você pode dizer assim, Deus pegou muito pesado. E qual era a culpa que os primogênitos tinham? Crianças. Que Deus mandou o anjo da morte eliminar todos. Qual era a culpa deles? E Deus foi muito injusto com tudo isso. Isso aqui está escrito para mostrar que Deus não é injusto. Ele, quando aplicou esses castigos ao Egito, ele estava aplicando a um rei ímpio, que não temia Deus, que mandou matar as crianças dos hebreus, que adoravam outros deuses, viviam na prática da imoralidade e da corrupção sexual durante séculos. E Deus simplesmente nunca tinha feito nada, mas agora chegou a hora de Deus punir os egípcios pelos seus pecados. E ele usou a dureza de coração do rei deles para fazer isso. Então Deus não está sendo injusto, não. Ele está dando ao pecador o que ele merece. E eu estou dizendo isso porque, às vezes, mesmo dentro das igrejas, as pessoas leem textos como esse ou veem desastres acontecerem, tragédias acontecerem envolvendo crianças e civis e vítimas e efeitos colaterais de um ataque militar e dizem, mas que injustiça. Seria injusto se houvesse entre nós na humanidade um único que merecesse o perdão de Deus e que não tivesse pecado. Mas não existe ninguém. Quando você olha assim, mas aquele pessoal é inocente, não é, pode ser inocente daquele pecado em particular, mas não é inocente no sentido de nunca ter feito alguma coisa que ofendesse a Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando Deus pune, quando Deus castiga, Ele está sendo justo, Ele está dando o que você merece. Mas quando Deus lhe perdoa, Deus lhe chama, Deus lhe ama, lhe recebe, lhe acolhe, Ele está sendo misericordioso, porque Ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Ele faz porque Ele é bom, porque Ele gosta de perdoar, Ele gosta de fazer o bem, de nos cobrir de bênção. Por isso, não rejeite o chamado de Deus. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como Faraó, mas se humilhe diante dele, creia nele, arrependido dos seus pecados. A Bíblia nada mais é do que o registro dos atos salvadores de Deus na história, conduzindo a história, protegendo o seu povo até o clímax, plenitude dos tempos, quando Cristo veio. Hoje nós temos o privilégio de olhar para trás, 2000 anos depois que as promessas se cumpriram, e nós podemos louvar a Deus pela sua fidelidade. Dizer, ó Deus grandioso, cumpristes tudo o que prometestes. Jesus vive e Ele é o Salvador de todo aquele que, como Moisés, se arrepende, crê, confia nesse Deus e naquilo que Ele diz.